Paz do Senhor, meus irmãos, toda a nossa liderança, todos os nossos obreiros, estamos aqui nesta manhã para trazer-lhes mais uma porção da palavra do Senhor, dando sequência às nossas reflexões sobre o tema razões pelas quais um coração íntegro é importante para a liderança, né? Porque os líderes, nós líderes, precisamos ter os nossos corações limpos para que a nossa liderança seja aprovada por Deus e pelos homens, não é verdade? E nessa oportunidade estarei falando sobre um assunto relacionado ao tema que estamos abordando, que é uma das razões porque precisamos ter o nosso coração limpo. É que uma personalidade carismática, ela pode atrair pessoas, mas somente a integridade as manterá como seus seguidores. Eu vou repetir. Uma personalidade carismática pode atrair pessoas, mas somente a integridade as manterá como seus seguidores. Há muitos líderes que são apenas carismáticos. São envolventes, são empolgantes, são bem comunicativos, são calorosos, enfim, abraçam, e isso faz parte, é saudável. A bem da verdade, o líder precisa sim, né, ser carismático, embora uns serão mais carismáticos que outros, mas o carisma ele faz parte sim da nossa liderança e precisamos cultivar isso. As pessoas não gostam de estar perto de pessoas frias, né? Indiferentes, que não se comunicam com as demais, que não falam, que não se alegram, que não gostam de estar juntas. Enfim, nós somos pessoas, somos seres humanos que precisamos estar junto, precisamos nos alegrar com os que se alegram, precisamos aprender a sorrir, a abraçar, a estar juntos, enfim, isso faz parte da nossa trajetória como líderes. Mas o que acontece? Há muitos líderes que são apenas carismáticos, mas não são íntegros. Há muito carisma, mas falta integridade. Há um texto na palavra de Deus que nos fala claramente sobre isso. É um dos exemplos. Segundo Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Diz assim: Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava assim e lhe dizia: De que cidade você é? Quando ele respondia: Este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel, que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Bem, o contexto da história os irmãos conhecem muito bem. Absalão aqui está conspirando contra o seu próprio pai, contra o rei Davi, e a intenção de Absalão era uma só: tomar o trono do seu pai, reinar no lugar do seu pai, ser proclamado rei no lugar do rei Davi. E ele agia com muita esperteza, e dentro do nosso assunto aqui,
com muito carisma. Diz o texto que ele conquistava, né, o coração das pessoas. Ele entendia que, tocando o coração das pessoas, ele as convenceria de que ele era o rei ideal, seria o líder ideal. Veja bem, como eu disse, não há nada de errado em nós tocarmos o coração das pessoas. Isso é um dever nosso. Mas o problema aqui com Absalão não era o fato de ele estar tocando o coração das pessoas. Não era simplesmente ele estar dizendo que se demonstrava interessado em ajudar as pessoas. O problema de Absalão é que faltava-lhe integridade. As suas intenções não eram boas. Embora ele dissesse que gostaria de ajudar as pessoas, mas no fundo, ele estava usando de uma estratégia para ganhar a confiança das pessoas, para que elas pudessem tê-lo como sua liderança maior, pudesse proclamá-lo rei. Então, na verdade, ele demonstra aqui muito carisma, mas nenhum caráter. O que acontece é que quando há carisma, mas falta integridade, falta um bom caráter, então a liderança ela está totalmente comprometida. Alguns líderes, eles por seu carisma, por seu jeito carismático, conseguirão atrair alguns seguidores. Alguns seguirão um líder carismático, até que descubram a sua falta de integridade. Pessoas seguirão um líder carismático, enquanto não descobrem a sua falta de integridade. Quando descobrirem que aquele carisma que ele tem é tudo o que ele pode oferecer e não tem bom exemplo para oferecer, não tem bom caráter para demonstrar, falta-lhe em integridade, então certamente aquelas pessoas de boa índole, aquelas pessoas íntegras, corretas, honestas, espirituais, quando descobrirem a falta de integridade daquele líder carismático, certamente elas o abandonarão e deixarão de segui-lo. Só continuarão seguindo um líder carismático, mas sem integridade, quem se assemelha a esse líder, quem também não tem integridade. Aqueles cuja vida esteja fora do altar, uma vida totalmente destituída de santidade, de honestidade, de um padrão bíblico, uma vida destituída desses valores, se identificará com certeza com um líder que também não possui esses valores. Mas pessoas íntegras são atraídas e se apegam a pessoas íntegras. E não simplesmente aquele líder empolgado, que gosta muito de abraçar, de beijar, de estar junto, de festejar, mas que no fundo, aquilo ali não passa de um teatro. Quando bem, na verdade, a realidade não é essa, não é aquela. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Ser carismático, sim, precisamos ser, mas a integridade ela tem um peso muito maior, muito maior. É importante que o líder seja carismático, como eu tenho dito. É importante que ele seja carismático, mas é necessário que ele primeiro seja íntegro. Entre escolher uma liderança carismática e sem integridade, nós escolheríamos uma pessoa ao contrário, que possuísse integridade, apesar de não ser carismática. Porque entre escolher
uma pessoa carismática, mas sem integridade, ou uma pessoa íntegra, mas sem carisma, a pessoa íntegra sem carisma, ela com certeza ganhará a nossa confiança, muito mais do que um líder carismático sem integridade. Então, é importante que o líder seja carismático, mas é necessário que ele seja primeiro íntegro. Você poderá ser um bom líder, você poderá ser um bom obreiro, se não for carismático. Vamos reconhecer, nem todos são carismáticos, pela sua própria natureza. São pessoas mais introvertidas, são pessoas que não conseguem se expressar, embora gostariam, mas não conseguem se expressar como muitos o fazem. São pessoas mais retraídas. Mas veja bem, você poderá ser um líder assim. Você poderá ser um bom líder se não for carismático. Mas se faltar integridade, jamais conseguirá ser um bom líder. Então, o carisma é bom, mas não é tudo. O que vai fazer a diferença mesmo na nossa vida é a integridade. O ideal é que nós sejamos líderes íntegros e carismáticos. Que nós sejamos pessoas íntegras, de bom caráter, pessoas líderes segundo o padrão bíblico em todos os sentidos. E ao mesmo tempo, sejamos líderes e obreiros também carismáticos. Que gostemos também de estar com as pessoas, que procuremos ajudar as pessoas, que nos aproximemos das pessoas. Quando chegar a hora de chorar com elas, vamos chorar com elas. Quando chegar a hora de nos alegrarmos com elas, vamos nos alegrar. Vamos nos identificar com as pessoas. Vamos festejar com as pessoas. Vamos tocar o coração das pessoas. Isso faz parte da nossa liderança. Um bom líder, ele procura expressar esse lado humano com as pessoas. Mas é muito importante observar isso. É necessário que sejamos íntegros, em primeiro lugar, e que aprendamos a desenvolver o nosso carisma, o nosso lado carismático. Então, meus irmãos, para concluir, vamos apenas repetir, esse tópico dessa reflexão. Uma personalidade carismática pode atrair pessoas, mas somente a integridade manterá essas pessoas seguindo aquele líder. Porque o que temos enfatizado aqui desde o início dessas reflexões é que o mais importante é atentarmos para a qualidade do nosso coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, disse Jesus, e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar? Amado da minha alma, nosso Deus, nosso Paizinho querido, adoramos o Teu nome porque Tu és digno, Tu és merecedor. Pai, nesse dia estamos aqui compartilhando esta palavra, este ensinamento bíblico com a liderança da igreja, com os nossos amados obreiros e obreiras. Te peço, ó Deus, que esta verdade que está sendo aplicada possa ser compreendida, Senhor, por todos os nossos irmãos. Que possamos, sim, ó Deus, aprender a desenvolver o lado carismático da liderança, que é importante, mas que, sobretudo, Senhor, que nós sejamos líderes íntegros, porque a nossa integridade é mais importante do que o nosso carisma. Que nós sejamos achados como líderes cujo coração é aprovado pelo Senhor, um coração limpo das mazelas, limpo das impurezas, Senhor, livre das impurezas desta vida que
podem comprometer o nosso ministério. Em nome de Jesus, eu oro e te peço que esta oração seja realidade respondida na vida de todos os nossos irmãos, obreiros e obreiras, líderes em geral, na nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre. Em nome de Jesus e até o nosso próximo devocional.